Está entrando no ar o programa Esperança e Luz. Produção e apresentação, Roberto Dutra. Olá, gente amiga, gente querida ligada nas ondas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Estamos iniciando mais uma edição do programa Esperança e Luz nessa quarta-feira. Obrigado a você pela audiência, pelo carinho de sempre aqui nas ondas da Rádio Rio de Janeiro. Você pode acompanhar nosso programa pelo Facebook, pelo YouTube, também pelas ondas do AM 1400 e participar conosco. Vai ser difícil hoje, porque esse programa está sendo gravado, tá? Mas você pode deixar lá o like, o comentário, curtir, e a gente vai ficar muito agradecido, porque a Rádio Rio de Janeiro precisa da sua audiência. A gente não consegue fazer a programação sem a participação de vocês, nossos queridos ouvintes. Do meu lado, sempre com esse carisma todo, essa característica tão doce e alegre, minha querida parceira Darcy Neves Moreira. Boa tarde, Darcy. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, queridos amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Abraço em todos vocês. Que maravilha, Darcy. Vamos para mais um programa feito com certeza com muito carinho, com muito cuidado. E hoje é um programa especial, com um tema especial. Vamos primeiro, Weber, a primeira atração de hoje? Pergunta do dia. A pergunta do dia é uma pergunta interessante, hein? Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Vamos fazer o seguinte, você pode deixar os recados aí no Facebook, no YouTube, e a gente vai responder pelas redes sociais quando acontecerem as respostas e vai dar tudo certo. Você é uma pessoa feliz? Darcy, você é uma pessoa feliz? Eu sou sim feliz. Eu tenho na minha vida, não é? Muitas bênçãos, não é? Eu tive uma família, estou dizendo tive, né? Porque os meus familiares já são desencarnados, né? Eu tive uma família que me cuidou, não é? Para que eu hoje estivesse na situação que eu estou de segurança emocional, não é? Que é muito importante desde pequenininho, né? Então, minha mãe me deu muito carinho, meu pai cuidou da gente, meu irmão, minha irmã hoje estão no plano espiritual, eu tenho a certeza que também cuidando de mim, né? E nós temos, né, na nossa caminhada essa doutrina espírita que deu assim um toque especial na nossa vida, né, desde a juventude. Então, entender todos esses fatos desde a juventude é realmente uma felicidade. Agora, veja bem, como é que nós vamos entender essa questão de felicidade? Pois né? É um tema profundo. Bom, eu acho que eu vou deixar para depois do Evangelho. Aí a gente conversa. O Evangelho sempre nos norteia, não é, Darcy? O que seríamos? O que seria de nós sem o Evangelho? Então, meu querido Weber, está na hora de refletir. Vamos lá? Página de reflexão. Hoje a página de reflexão é o capítulo 5, item 20. A felicidade não é desse mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclamavam geralmente os homens em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade dessa máxima de Eclesiastes. A felicidade não é desse mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo uma florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouve, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixaram amargamente
da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição de que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar o mais alto degrau da felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que demonstrado está, por experiência arquissecular, que só excepcionalmente esse globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Eu vou dar uma pausa aqui, Darcy, porque o texto é longo e sugere muitas observações. E aí, a felicidade é desse mundo ou não é? E você é uma pessoa feliz? Como é que a gente pode esmiuçar esse texto? Porque você sabe, num dos trechos que você leu, Roberto, Kardec, esse trecho é de Kardec. Ah, não, do espírito François-Nicolas Madeleine. Isso. Então, ele diz o seguinte, né, que na Terra, né, como existe muita desigualdade, né, porque parece que umas pessoas elas são muito ricas e outras pessoas muito, muito pobres, né? Então, como é que a gente pode explicar isso, né? E aquela pessoa, como é que você pode explicar que tem uma pessoa assim muito, muito, muito pobre? Não é? Olha que disparidade, não é? Uhum. Então, nesse instante, na Terra, não é? São muito poucos aqueles amigos que são bilionários, mas a quantidade dos desafortunados também é muito grande, né? Então, quando a gente vê isso, né? A gente vê esta situação, nós dizemos, realmente a felicidade não é desse mundo. Uhum, perfeito. E não é? É E verdade. exatamente por causa dessa diversidade. Então, aí, esse espírito, amigo espiritual, ele vem, então, dizendo para a gente, né, que essa cota de sofrimentos, né, e de decepções que a gente tem, vai dizer que a felicidade, então, repetindo, não é deste mundo. E ele vai dizer uma coisa muito interessante, né? Que a Terra, então, é um lugar de provas e de expiações. E Perfeito. nessa hora, Roberto, se você me permite, Claro, né? Darcy. Tem lá no Evangelho, lá no capítulo 3, se as pessoas assim quiserem ver em casa, né? Um item em que Santo Agostinho diz para nós que realmente a Terra é esse mundo de provas e expiações, né? Onde o homem vai lidar com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Uhum. Então, já está dito tudo, né? Que nós precisamos, nós como espíritos, precisamos viver, né? Numa vida em que existe, por exemplo, essa questão da inclemência da natureza. De repente, tem um terremoto e todo mundo, e são muito grande o número daqueles que morrem, né? Que desencarnam, né? Então, outro dia, se não me engano, numa enchente, né? Lá na Bahia, eu estava ouvindo a senhora dizendo, é a 5ª vez que eu arrumo a minha casa e a chuva vem e leva tudo.
Não é fácil, não é fácil. Você é uma Não pessoa é feliz, fácil. não é? É uma coisa assim bem subjetiva e a gente precisa entender bem quando no texto está lá escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, a felicidade não é desse mundo. Daqui a pouco a gente vai chegar lá, mas aproveitando para mandar um grande abraço, porque tem bastante abraço aqui para mandar, para o pessoal bacana do Nono Conselho Espírita de Nova Iguaçu, pessoal bacana. Olha, vou mandar um abraço para a Josefa, para o Jovian, para o amigo Carlos Afonso, para o Luiz, para o Júlio, para a Suelen, pessoal ligadinho, sempre com sua audiência aqui no programa Esperança e Luz, estão sempre ligados, fazem um grande trabalho, né, Darcy? Pessoal lá do Nono Seu, sou fã de carteirinha dessa turma, não é, Darcy? Ah, eu também. Os amigos são muito queridos, não é? Então a gente tem a Josefa, né? A Josefa é uma amiga muito É nossa querida. chefe, a Josefa. É, isso mesmo. E aí, então, todos os amigos, com muito esforço, todos trabalham com muito carinho, com muita atenção com as casas espíritas e com os frequentadores. Então, a gente fica assim É, muito feliz e abraça os amigos. e você sabe que o Nono Seu, nesses últimos dias, nos últimos meses, tem recebido a ajuda, a chegada lá do Sheila, que é uma casa antiga lá em Nova Iguaçu, centenária. E eu mando um abraço para a amiga Maria Helena e para a Sandrinha lá do Sheila, que estão conosco agora. O Alan, essa turminha bacana está conosco lá no Nono Seu. Fiquem ligados aí na programação do Sheila. Depois a gente vai trazer programação dessa casa tão importante lá em Nova Iguaçu. Mas seguindo, Darcy, aqui É, no texto... Oi. então, só voltando um pouquinho, né, ao Sheila, não é? O Sheila tem uma herança espiritual muito bonita, não é? E que é da família do professor Newton de É Barros, verdade. não é? Né, de Leopoldo Machado. Então, quando a gente tem uma herança, né, dessa, a gente também fica. Eu acho que às vezes pesa muito a gente dizer, ai, mas que herança! Mas é uma herança maravilhosa, de muita força e de muita coragem. A herança Então, é um neutra, abraço não é, às Darcy? amigas. A gente que faz a diferença com a herança. O que, que a gente vai fazer com o que herdou? Né? A história dos talentos é mais ou menos parecida, né? Recebemos e É. aí temos que dar destinos bons. E tenho certeza que esse pessoal bacana, pelo coração que tem, pela força de vontade no trabalho, pela persistência, está fazendo muito bem aquela árvore que é o Sheila, vai dar bons frutos. Estão adubando bem, regando bem e com certeza a gente vai chegar lá. Estamos muito felizes com a presença do Sheila lá, participando do movimento espírita daquela região de Nova Iguaçu. Continuando Ai, aqui que o bom. capítulo Uhum. 5, Pois Darcy, não. o Kardec, ele coloca aqui, através a mensagem do nosso François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia e cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade nesse mundo, o homem E absolutamente feliz jamais foi encontrado. Darcy, que é isso? é isso mesmo. O O em que homem. consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo a ponderação que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Como é que a gente pode comentar esse trecho, Darcy? É uma raridade mesmo essa Gente, é situação? uma raridade. É uma raridade porque às vezes nós colocamos a nossa felicidade nas coisas de ordem material, né? E então, ele aqui fala num termo que eu também aqui destaquei no meu texto, né, que é a ponderação, né? O que é a ponderação? É você saber pesar, você saber avaliar, não é? Porque ele diz aqui, às vezes, né,
Você diz, olha, eu vou fazer uma viagem durante um mês, vai ser total felicidade. Mas e o restante do ano? Uhum. Então, é essa indagação que se faz, não é? Então, o restante do ano é uma série de amarguras, de decepções, justamente porque o nosso olhar ele está apenas voltado para as coisas de ordem material, para o ter. Então, eu ter a possibilidade de viajar, eu ter o carro... O ter é tão difícil, hein, Darcy? Ter é complicado. Pois é. É complicado. E é por isso que aqui, nesse caso, né, os espíritos nos chamam a atenção, porque nós precisamos ponderar, não é, e saber que não só é felicidade para nós as coisas de ordem material, mas sim um bem-estar que possa fazer com que nós nos enxerguemos como essas pessoas do dia a dia, nós estamos assim vivendo e que a vida é uma oportunidade divina. Perfeito. Se a gente entende isso, Roberto, nós conseguimos amealhar muitos e muitos momentos de felicidade, de alegria e de bem-estar. Pois é, e é verdade que é uma conquista, né? É dia a dia, pouco a pouco, e vamos conseguindo. Meu querido Weber, hoje não tem promoção, mas tem música. Vamos a melhor de dois, Weber? Melhor de dois. Duas músicas escolhidas pra você. Hoje é eu e o Darcy, hein? Vamos à música número 1, Weber. Mãos que apontam as falhas do outro são traves nos olhos de quem não se vê. Abertas são tapas na cara da vida, fechadas são punhos buscando poder. É a voz abençoada do nosso Alan Filho, Mãos. Música número 2. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança. Música número 2, Dor e Confiança. Então temos a música número 1, Mãos, e a número 2, Dor e Confiança. Qual você escolhe, Darcy? Olha, eu vou escolher a 2. Você gosta da 2? Eu também gosto da 2, mas eu vou ficar com a 1. Também tem mãos. Você vê que na primeira tá falando de mãos, é o título da música, as mãos que trabalham, que tecem. E a segunda, mãos marcadas. O Alan é um poeta, né? Ele sabe que as mãos são instrumentos abençoados para alcançar talvez a felicidade um dia. Que é o nosso tema de hoje. Aqui no nosso programa especial. Você é uma pessoa feliz? A Darcy está nos ajudando aqui para responder essa pergunta. A gente está usando o capítulo 5, item 20, a felicidade não é desse mundo. A gente acaba mandando abraço para pessoas muito felizes. Olha, o Guto, Eurídio, Jane, Mozart, Luciana, toda a turma lá do Humildade e Caridade. Tem a Sônia Chacon também, que a gente está mandando um grande abraço. O pessoal lá do Amor à Verdade aqui também. Fábio, Claudete, Isabel, Isabelzinha, Adelaide, Éden, Targélia, Lívia, Ana Maria. Tem muita gente, Felícia, muita gente do Amor à Verdade. E também o pessoal do Chico Xavier participando com a gente hoje. Através do WhatsApp, estou falando com eles aqui que a gente está gravando o programa. Estão mandando, Icleia, Eduardo, Rafael, Roseni, Miriam, Marli. Muita gente aí que a gente manda um beijo, um abraço. Daqui a pouco a gente manda mais abraço. Seguindo aqui no nosso texto, consequentemente, se a morada terrena são peculiares às provas e à expiação, forçoso se admita que algures moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material,
possuem toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Darcy, que história é essa? Vamos para mundos melhores, mais felizes? É isso? É, exatamente, né? Então, olha só, Roberto, quando lá mais no capítulo 3, Santo Agostinho fala, né, que na Terra é um dos muitos e muitos mundos de provas e expiações que tem como característica, né, servirem de casa de habitação para espíritos rebeldes à lei de Deus. Quando nós entendemos o que é um espírito rebelde à lei de Deus, não é? A gente usa o exemplo da criança, não é? O que é uma criança rebelde, né? A criança rebelde é aquela criança assim que nós estamos conversando com ela e a gente diz, olha, não chega até ali aquela varanda, né? Porque é um perigo. E a criança olha para a gente assim como se dissesse assim, eu não estou nem te ouvindo. E vai, né? 1, 2, 3 vezes, na 4ª vez, Roberto, a gente pega pela mão e a gente, agora você vai ficar aqui sentando, pensando um pouquinho nesse perigo. Então, assim como acontece com a criança, né, nós somos esses espíritos que a gente já teve, assim, algumas caminhadas bem difíceis, né? O que acontece? Depois dessas caminhadas difíceis, nós vamos precisar ficar, digamos assim, numa situação de reclusão para a gente aprender, para a gente pensar e, inclusive, valorizar a vida. Na medida que a gente, então, se ajusta, que a gente atende, não é? O que acontece? Nós vamos para uma outra casa, nós vamos para um outro mundo em condições melhores, que nos incentivem realmente a essa prática do bem e da paz. Uhum. Eu posso contar uma pequena história? Deve, Darcy, você deve contar muitas histórias, mas a gente está se aproximando agora do intervalo. A gente vai ter que faturar, tá na hora do intervalo. E eu só queria mandar um abraço aqui, antes de você contar a história, que a gente vai prestar bastante atenção na sua história, claro, para o pessoal da Obra Social Emmanuel, que está fazendo um passeio para Pedro Leopoldo, Araxá, Sacramento, Uberaba, as terras que passou o Chico Xavier. Que barato, hein? Que bom. Esse passeio é agora no mês de setembro. Mandar um abraço aqui para o Cláudio, para a Giane, para a Ilule, para o Jorginho, para a Ana Cristina, pessoal bacana, tem um trabalho imenso lá em Duque de Caxias, no Lar dos Velhos São Bento. Obra Social Emmanuel convidando para a caravana Chico Xavier 2023. Depois a gente dá maiores informações, vai pegar tudo, cartaz com o pessoal bacana. Beijo para vocês, aproveitando para mandar um beijo para o pessoal lá dos Seguidores de Jesus, Herbert, Valcileia e turminha amiga. É o centro que começou nosso querido Tiago Brito. Alô, Tiago Brito, aquele abraço. Bom, vamos rapidamente ao intervalo e voltamos já já com a historinha da Darcy. Você está ouvindo o programa Esperança e Luz. Voltamos a apresentar Esperança e Luz. Produção e apresentação, Roberto Dutra. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa especial de hoje. Hoje estamos estudando o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. A felicidade não é deste mundo. O item 20, estou aqui com Darcy Neves Moreira.
hoje tem promoção, mas promoção só a dupla aqui participando, eu e a Darcy, tá? Você escolhe depois, hoje é com a gente. A Darcy tá com a música número 1, eu tô com a música número 2. Aliás, ao contrário, eu tô com a número 1 e a Darcy com a número 2. Vamos lá, Heber, vamos relembrar as músicas de hoje? Música número 1, meu amigo. Mãos que apontam as falhas do outro são traves nos olhos de quem não se vê. Abertas são tapas na cara da vida, fechadas são punhos buscando É a voz doce e abençoada de Alan Filho, Mãos. Música número 2. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão Música raro. número 2, Dor e Confiança, aliás, foi a música que a Darcy escolheu. Deixa eu ver como o Heber vai resolver no final, hein? E a música número 1, Mãos, Mãos. Mas a Darcy estava falando antes do intervalo de uma historinha, minha amiga. Conta pra nós aí, por favor. Já que nós estamos falando, né, nessas questões de renovação, a morada a terra, né, essa morada ainda de espíritos imperfeitos, e como é que a gente caminha para essa situação, eu ouvi uma história de um amigo que ele estava no presídio. Então ele dizia que ele era assim muito brigão. Por qualquer coisa ele brigava. Com isso, ele saía de um presídio para o outro, tá? Então, olha só, é como se nós estivéssemos aqui também nessa situação. Então, ele saiu de vários presídios, né? Quando ele chegou no presídio de Água Santa, o presídio de Água Santa faz um trabalho de evangelização e era seu Edir Montes que dirigia. Ele disse assim, eu aqui também vou fazer confusão. Certo. E ele percebeu que tinha um grupo de presos que saía num certo horário e ia para uma sala. Então ele disse que ele também queria ir. Ele disse assim, eu também queria ir, quando eu chegar lá eu vou fazer confusão. Mas o trabalho de evangelização no presídio, né, é um trabalho de alta importância e os amigos que lá estão também são muito bons, né? Então ele disse assim, eu vou ficar quietinho esses 2 dias para eu poder ir para lá. Ficou quietinho e foi. Mas ele foi com que intenção? De atrapalhar tudo. Atrapalhar tudo, né? E ele disse que entrou naquela sala e começou a ouvir o que o seu Edir estava dizendo. E aí ele começou a pensar assim, ué, que história é essa de reencarnação? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. E ele foi acompanhando o estudo e depois que seu Edir terminou, ele pediu para conversar com seu Edir. Olha, aquele momento foi fundamental na vida dele, porque a vida dele mudou a partir daí. E ele, mais tarde, né, ele é liberto e ele cria um grupo, né, de apoio àqueles que saíam da prisão. Nossa. Então ele disse assim, se eu soubesse daquelas informações há mais tempo, a minha vida teria sido outra. Eu lembrei dessa história, Roberto, para justamente nesse instante em que nós estamos tratando aqui, não é? Desse item que a felicidade não é deste mundo. Nós, como espíritos rebeldes, nós somos assim, a gente gosta de confusão, então a gente continua na confusão e vai mais confusão, até que um dia a gente se conscientiza de que existe algo mais. E aí, então, eu saio do presídio, entendeu?
eu saí do presídio, vou ter isso em sentido figurado. Eu né? entendi, é o sentido figurado e ficou bem colocado, Darcy. Eu saí do presídio, estava preso em mim mesmo. Exatamente. Você estava preso nos maus hábitos. Uhum. Aprisionado, que coisa. Bonita história, Darcy. Bonita história. Bonita história, né? E aí, então, você vai para uma vida melhor. Então, aqui, quando o cardeal Morlot vem dizendo para nós, não é, que existem mundos, não é? Existem planetas superiores, existem mundos, não é? Nós imaginamos assim, a Terra é um mundo muito bonito. Vamos imaginar um mundo mais bonito que a Terra. Vamos imaginar as colônias espirituais, Meu né? Deus. Onde aqueles espíritos que já trabalharam muito, eles têm os seus grupos, não é? Eles têm os seus espaços, onde há alegria e onde se trabalha para o bem e para a paz. Então ele aqui diz assim, olha, Deus semeou esses belos planetas, né? Quando nós estamos vendo vídeos a respeito, por exemplo, do trabalho que fazem os foguetes, né? Os foguetes indo a outros espaços, quando se descobre uma Via Láctea, né? Com vários e vários planetas, nós ficamos pensando nesses planetas, mas como é que a gente vai chegar até lá? A gente vai chegar até lá sabendo deles e ele disse assim, eu quero chegar até lá, eu me melhoro. Eu me melhoro, Vamos chegar lá. E passo a viver uma vida melhor. É verdade. Aproveitando para mandar um abraço aqui para a turma muito boa, o Bruno Lourenço lá de Magé, meu amigo Bruno Lourenço, aquele abraço. A Sani lá de Nova Friburgo, o Túlio Márcio lá do Gepela, Grêmio de Propaganda Espírita, Luz e Amor, Centenária Casa lá de Bangu, beijo pra você. O seu Elcio lá de Pedro Leopoldo, terra do Chico Xavier, um beijo pra você. Celso Afonso de Melo, parece até nome de ministro, né? Mas não é? Lá de Uberaba, Minas Gerais, também. O nosso querido Rafael lá de Niterói, nosso Mário Borges, cantor, expositor espírita, professor também, Mário Borges, mandando um abraço aqui para ele também, lá de São Gonçalo, tem umas músicas lindas, e para o pessoal do GVIC, Grupo Espírita Viana de Carvalho, que é fundado pelo nosso querido Jorge Maia. Continuando aqui, Darcy. Vianinha, né? Vianinha, maravilhoso Vianinha. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos, que nessa reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações porvindouras um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Que trecho lindo, Darcy. Muito, muito lindo, né? Em que ele vem, veja bem, quando eu estava contando aquela história do amigo, né? Eu fiquei assim imaginando. Ele fez uma mudança
na vida dele, aperfeiçoando os hábitos, não é? Porque às vezes nós ainda somos assim um pouco relapsos conosco mesmo. Por que eu vou ser bom? Eu não tenho por que ser bom, né? Esta é uma afirmação de quem não acredita nesse futuro, de quem realmente vive, digamos assim, da matéria no dia a dia, né? Diz assim, eu não tenho interesse, por que eu não tenho nada a ver com essas pessoas? Mas no instante em que o Evangelho, né, as noções do Evangelho, em que chegam para a nossa vida, as noções da doutrina espírita, como ele vem aqui dizendo para nós, né, ela digamos assim, ocasiona uma melhoria interior. E é justamente essa melhoria interior que vai nos levar a um progresso. É um progresso futuro. Eu posso fazer assim, eu antes era uma pessoa irreverente, era uma pessoa brigona, só gostava de confusão. Eu agora não gosto mais. Eu aprendi a ver a minha vida como essa bênção de Deus. Comecei a perceber, não é, que eu tenho amigos invisíveis, e aí invisíveis a gente está colocando entre aspas, não é? Que são esses amigos que nos sustentam, o nosso anjo guardião. E isso me estimula a fazer cada vez mais. Percebo, então, que eu tenho em torno da minha vida irmãos que, assim como eu, são todos filhos de Deus. Então, se isto acontece, eu também me interesso por esse amigo que está aí ao nosso lado, né? Então, como ele diz aqui, corre o dever de fazer com que os vossos irmãos participem desses raios de luz. Então, é essa minha ação de melhorar-me, de fazer o bem, de poder ajudar, de poder servir aonde eu estiver e com quem eu estiver. Eu tenho força, mesmo às vezes ouvindo algumas falas de pessoas que não conseguem me entender, não conseguem viver melhor a vida, eu vou agir dessa forma. Eu tenho força. Então, a doutrina espírita, esse trabalho com os amigos espirituais, essas informações espirituais nos dão força e coragem para que a gente siga adiante. E até lembrando, né, que os amigos espirituais dizem assim, olha, nós temos muitas informações para passar para vocês. E vocês, então, vão captando e vão melhorando. Vamos melhorando, assim? né? Darcy, agora, são duas questões. A felicidade ainda não é deste mundo, né? Não é deste mundo ainda porque a gente já viu lá na frente que o mundo está melhorando. Embora sejam, às vezes, imperceptíveis as melhoras, a gente está comparando, como diz o texto, lá com o passado, nós já demos uma progredida, falta muito, né? A Terra hoje é um mundo de provas e expiações caminhando para a regeneração. Um dia teremos um mundo feliz aqui, né? O que não nos impede de avançar mais rapidamente para termos um mundo feliz aqui na Terra? O que nos impede principalmente, Darcy? Olha, o que nos impede ainda é o egoísmo, ainda é a vaidade. E você sabe, eu fico assim imaginando, né, que o dia em que nós pudermos viver, né, numa comunidade com mais tolerância, com mais fraternidade, com solidariedade, quando essas virtudes estiverem dentro de nós estaremos, então, num mundo melhor, ainda aqui na Terra.
Você bom. sabe, eu fico ouvindo alguns canais, não é, de televisão em que trazem para nós, por exemplo, projetos, programas que vão sendo desenvolvidos em vários locais, não é? Mas que, por exemplo, o nosso noticiário ainda está focado na violência, não é? É verdade. No crime. Tem vários programas Então, sensacionalistas, não é, Darcy? isso, exatamente, exatamente. Então, a gente vai aprendendo a desligar esses canais e a se ligar em outros programas, não é? Então, a gente estava conversando outro dia a respeito, por exemplo, do programa Vivências com Jesus, com a Yasmin. Sim. Como nos traz felicidade. Muito bom. Né? O programa com o César Said e a Silvinha, não é? Mas que alegria! O programa Esperança e Luz com a Darcy. E com o Roberto. Então, o que acontece, Roberto? Nós vamos sendo mais seletivos. Isto quer dizer assim, não é simplesmente porque seja um programa humorístico que eu vou estar me ligando. Eu vou trazer para mim aquelas oportunidades de nutrição espiritual. Muito bem. E por isso é que ele diz aqui, não é? Que nós possamos assim consagrar-nos à propagação da doutrina espírita, que vai dizer para nós, não é? Que o amor é o caminho. Aliás, é a mensagem que Jesus trouxe para os nossos passos, não é? É o verdade. amor. Só amor. Não é? E um dia Só seremos amor. felizes, não é? Seremos felizes. Mas Darcy, hoje tem um roteiro espírita, tem as notícias do movimento espírita do Rio, do Brasil e do mundo. Roteiro Espírita. Acontece no próximo dia 30 de julho o encerramento da Semana Espírita de Nova Iguaçu com Rafael Siqueira, a partir das 5 da tarde. Será no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade e a entrada é franca. Acontece no dia 19 de agosto o show de lançamento do novo CD do nosso irmão Marcelo Daimon. Será no Teatro Nova Iguaçu, a partir das 19 horas, apoio do 9º Conselho Espírita de Unificação. Se você quiser divulgar o seu evento, conte conosco sempre. Pois é, se você quiser divulgar aqui qualquer coisa aqui a respeito da sua casa, mande para cá que nós vamos divulgar com muito carinho. Agora chegou a hora de decidir a música ganhadora, né? Vamos dar uma força para Darcy hoje? Aliás, vamos fazer o seguinte, vou tocar um pedacinho de cada uma, vamos cantar, colocar a música 2 primeiro, que é da Darcy, Dor e Confiança, depois a gente toca Mãos, Alan Filho, no Esperança e Luz. Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos. É a música número 2, Alan Filho. Vamos à música número 1, pedacinho, Weber.
apontam as falhas do outro são traves nos olhos de quem não se vê. Abertas são tapas na cara da vida, fechadas são punhos buscando poder. Lançam as pedras, condenam e castigam, mas na própria vida há uma contradição. Mãos que lavadas diante do povo demonstram de novo uma velha omissão. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio meu coração. Música número 1, Mãos. Hoje estamos empatados, eu e Darcy, né? Mas está na hora de fazermos a nossa prece final. Anúncio dos pedidos de prece. Você que precisa, você que quer auxiliar, feche seus olhos aonde estiver, erga seus pensamentos para o céu e vamos ouvir a voz da nossa querida irmã Darcy Neves Moreira. Bondosos amigos espirituais, queridos guias e protetores da nossa vida, nós estamos aqui nesse instante vibrando por todos esses nomes que estão sendo colocados para a prece. Pedimos que as falanges que socorrem, aqueles que sofrem, possam também ajudar nesse instante, trazendo do laboratório do mundo invisível energias, remédios para todos esses irmãos. E nós queremos também agradecer nesse instante essa proteção e esse amparo que recebemos, a visita espiritual na nossa casa, dando-nos força e coragem para continuarmos a nossa luta no dia a dia. Nós pedimos também pela nossa rádio, por todos aqueles que ali trabalham, que eles sintam também esta emulação espiritual de alegria e de paz. Obrigada, Jesus, muito obrigada pela certeza da sua participação em nossa vida. Graças a Deus. Gratidão, querida Darcy, gratidão a todos vocês pela audiência, pela companhia. Encontro marcado próxima quarta-feira, 14h, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Você pode acompanhar as nossas reprises pelo YouTube, pelo Facebook e no domingo, 7 da manhã, aqui no 1400 AM. Um abraço e até lá! Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Esperança e Luz. Produção e apresentação, Roberto Dutra.